Fala, galerinha guerreira! Estamos de volta para trabalhar com mais uma obra indicada como leitura obrigatória nos vestibulares. E eu quero começar a falar desse livro citando alguns fragmentos dele. Dá só uma olhada nisso aqui, ó. Eu ando tão preocupada que ainda não contemplei os jardins da cidade. Eu não consegui armazenar para viver. Resolvi armazenar paciência. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Parece que vim ao mundo predestinada a catar. Só não cato a felicidade. Quando você escuta, quando você lê fragmentos assim, qual é a primeira coisa que você pensa? Poesia, né? Você fala, nossa, isso é poesia pura. E está certo, isso é poesia. Poesia em prosa. Mas o livro que nós vamos analisar não é um livro de poesia. É um livro escrito por uma mulher negra, pobre, favelada, que quase não teve estudo nenhum. Carolina Maria de Jesus. E a obra que nós vamos analisar é essa aqui, ó, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Nós poderíamos ficar horas aqui falando sobre a beleza poética desse livro, sobre a sensibilidade com que essa mulher capta o cotidiano, o dia a dia de uma vida extremamente sofrida. Mas nós temos que ser objetivos. Afinal de contas, a ideia é prepará-los para responder uma prova sobre esse livro. Então, sendo objetivo, vamos começar pelo título. Por que quarto de despejo? O que significa quarto de despejo? Dá uma olhada nesses outros dois fragmentos aqui, ó. Estou no quarto de despejo. E o que está no quarto de despejo ou queima-se ou joga-se no lixo. Eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim e a favela é o quintal onde jogam os lixos. Então, quarto de despejo é uma metáfora que esta autora usou para descrever a favela onde ela vivia. Daí o subtítulo Diário de uma Favelada. Carolina Maria de Jesus foi descoberta por um jornalista no final da década de 50, em 1958, um jornalista chamado Audálio Dantas, que foi até a favela do Canindé, das margens do Rio Tietê, em São Paulo, para fazer uma reportagem sobre a vida dos favelados. E ali ele conheceu Carolina Maria de Jesus e descobriu que a reportagem já estava pronta. Essa mulher tinha o hábito de registrar num diário pessoal o seu dia a dia, o dia a dia daqueles favelados, a luta diária pela sobrevivência daquelas pessoas que viviam naquelas condições miseráveis. E esse jornalista então pegou esses cadernos, organizou e em 1960 surgiu Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada. De lá para cá, esse livro sofreu sucessivas edições, foi traduzido para dezenas de línguas, está publicado em mais de 40 países e cada vez que ele é reeditado, ele é sucesso absoluto de público. E agora chegou até o vestibular. Tentando ser objetivo, vamos falar um pouco sobre a estrutura desse livro. Como eu falei, o livro está estruturado em forma de diário pessoal. Então aquela coisa, coloca-se a data, o dia, né, e faz-se o registro em primeira pessoa, a Carolina registrando, né, o seu dia a dia e também dos seus vizinhos, das pessoas com quem ela convivia ali na favela em São Paulo. O livro começa, o primeiro registro é de 15 de julho de 1955, aí você tem uma primeira parte, né, que seriam os primeiros diários aí, que vai até 28 de julho de 1955, e aí tem um salto temporal. Tá? A segunda parte começa em 2 de maio de 58, então você tem aqui um pulo de praticamente 3 anos. E é interessante observar, gente, que há também uma clara mudança na linguagem. Esse livro manteve a linguagem utilizada pela autora. Então você vai perceber que tem várias palavras ali que não estão de acordo com a norma culta. Então, mais adequado ao falar cotidiano, ao vocabulário, né, da oralidade da fala. E a gente percebe claramente
uma diferença entre a linguagem utilizada nessa primeira parte do diário e a linguagem 3 anos depois. Porque a Carolina Maria de Jesus era uma autodidata. Ela lia constantemente e ela ia aprendendo através da literatura que ela devorava com avidez ali. Aí você tem a segunda parte, então, de 2 de maio até dezembro, 31 de dezembro de 58, depois de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 1955. Claro que tem intervalos, né? Não são todos os dias aí. E o último registro é em 1º de janeiro de 1960. O livro termina, né, com o registro do dia 1º de janeiro de 1960, que é o ano em que o livro foi publicado, e aí mudou completamente a vida da Carolina Maria de Jesus. Uma outra coisa que nós podemos observar é o espaço, né, onde ocorre essa ação. Então, toda a história praticamente se desenvolve na favela do bairro do Canindé, às margens do rio Tietê. Favela essa que depois foi destruída, né, para dar lugar ali às marginais do rio Tietê, mas também por causa da repercussão do livro, né, que chamou a atenção para a pobreza, a miséria, a injustiça social que aquilo representava ali. Uma outra coisa que nós temos que observar são as personagens. É claro, o livro tem dezenas e dezenas de personagens, mas o destaque fica pela protagonista e a sua família. Então nós temos a Carolina Maria de Jesus, que é a narradora protagonista, e os 3 filhos que ela sustenta sozinha. Ela era uma mulher muito orgulhosa, né? Não aceitava depender de homem nenhum, então ela vivia sozinha. Os pais dos filhos dela não a ajudavam. Apenas o pai da filha menor contribuía esporadicamente com alguma coisa para o sustento da filha ali. São essas 3 crianças aí, Vera Eunice, João José e José Carlos, todos pequenos. A gente não sabe a idade exata deles, mas tem uma pista no final de 1959, né, no final do livro, ela fala que é o aniversário do filho mais velho e que ele está completando 10 anos de idade. Os outros são menores. A menina, a Vera Eunice, os meninos vão para a escola e a menina mais novinha, ela carregava junto enquanto andava pelas ruas de São Paulo catando papel para poder levar comida e sustentar os seus 3 filhos aí. Além desse núcleo familiar da narradora, nós temos também o Sr. Manuel, que é uma espécie de namorado, né, que aparece de vez em quando e ajuda às vezes financeiramente a Carolina. E tem esse Orlando Lopes, que é uma espécie de agiota da época. Ele é encarregado de cobrar pela despesa da luz e da água dos favelados. E há algumas rixas, né, da Carolina com esse Orlando Lopes, porque por ser ela uma mulher mais instruída, uma mulher que sabe ler, que é mais consciente dos seus direitos, ela não aceita ser explorada por esse Orlando Lopes. Quando ele vem querer cobrar algumas taxas extras e tal, ela acaba não pagando e alertando os outros moradores sobre os seus direitos. Então há sempre uma rixa dela com esse Orlando Lopes que a gente percebe ao longo da narrativa ali. Bom, o livro, por ser um diário, ele não tem um enredo, né, naquela forma tradicional, que tem uma história que vai se complicando, que chega num ponto culminante e depois tem um desfecho. Na verdade, é uma sequência de fatos, né, que são os acontecimentos diários, né, a rotina do dia a dia da Carolina na busca da comida para os filhos, né, de catar papel, de vender papel, vender latas, ferros que ela pega na rua para poder sustentar os filhos aí. Então eu fiquei pensando como que alguém pode querer cobrar esse livro. O livro, na verdade, aborda diversos assuntos e sempre com muita sensibilidade, com muita inteligência. Então eu resolvi trabalhar com vocês em cima de tópicos, alguns tópicos que são mais marcantes. E vou fazer isso através de fragmentos do livro, porque eu acho que a melhor maneira de você entender é pelas palavras da própria autora. O primeiro tópico importante, marcante, que qualquer um que vai ler o livro fica impressionado, é a questão da água. Esses moradores da favela, eles precisam todos os dias buscar água numa torneira comunitária. Só tem uma torneira onde eles conseguem pegar água para fazer comida, para beber, né, para consumo próprio. Então tem filas nessa torneira.
E isso tem que ser feito rotineiramente, todas as manhãs. Então, quase todos os capítulos, quase todos os registros começam da mesma forma. Levantei e fui buscar água. Isso vai criando até uma certa angústia, né? Porque aquela rotina, acordar às 5 horas da manhã, ir para uma fila para buscar água, água é coisa tão essencial para a vida. Então, dá uma olhada nesses fragmentos que eu selecionei. Olha só, em 16 de julho de 1955, né? Bem no início, né, do livro. Fui buscar água, fiz o café, avisei as crianças que não tinha pão. 11 de julho de 58. Já faz 6 meses que eu não pago a água, 25 cruzeiros por mês, porque essa água era paga, não era de graça. Cada morador tinha que contribuir com uma determinada parcela para poder usufruir dessa torneira comunitária aí. E claro, com aquelas dificuldades todas, a Carolina muitas vezes tem que privilegiar o alimento dos filhos e acaba atrasando aí o pagamento da água. 29 de julho de 1959, eram 4 horas quando eu fui pegar água, porque o tal Orlando Lopes disse que não deixa eu pegar água. Como ela está atrasada, né? Esse Orlando Lopes ia lá e impedia os moradores que estavam em atraso de pegar a água na torneira. E observe, ó, o último registro, 1º de janeiro de 1960, levantei às 5 horas e fui carregar água. Isso pode parecer monótono, né? Aquela rotina, aquela repetição, acordei às 5 horas, fui buscar água, acordei e fui buscar água, levantei e fui buscar água e tal. Mas isso causa uma impressão muito forte, porque aquilo vai se entranhando na nossa memória, né? E você vai ficando angustiado com aquela ideia de que todo dia você tem que acordar, seja no verão, seja no inverno, esteja chovendo, tem que ir buscar água, porque água é essencial para se fazer qualquer coisa, para poder iniciar o dia. A água é imprescindível e ela tem que ir e enfrentar fila ainda, enfrentar brigas, né? As mulheres brigando na fila, as fofocas, os comentários. Então, isso é um ponto crucial. Tem a ver com as condições básicas do ser humano. E por isso eu resolvi selecionar esse como um dos tópicos importantes aí. Outro tópico seria esse aqui, ó, a própria favela. A definição de favela sob o olhar de uma moradora da favela. Olha só, às 8h30 da noite eu já estava na favela, respirando o odor dos excrementos que mescla com o barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludo, almofadas de cetim. Quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Várias vezes ela repete essa expressão quarto de despejo com que ela metaforiza a favela. A favela é o quarto de despejo da cidade. E ela está sempre mostrando esse contraste, porque ela vai para a cidade, né, em busca de trabalho, de papel, de latas que ela cata para vender, e ela tem que voltar depois, no final da tarde, no anoitecer, para o quarto de despejo. E vejam o comportamento das pessoas, dos moradores da cidade, dos empresários em relação à favela. Olha esse segundo fragmento. Ó. Chegou um caminhão aqui na favela. O motorista e o seu ajudante jogam umas latas. É linguiça enlatada. Penso, é assim que fazem esses comerciantes insaciáveis. Ficam esperando os preços subir na ganância de ganhar mais. E quando apodrece, jogam fora para os corvos e os infelizes favelados. Várias vezes ela cita, né, cenas desses favelados recolhendo esse lixo que é jogado ali às margens do rio Tietê pelos empresários. São sempre alimentos estragados que esses favelados acabam comendo por absoluta falta de opção. Veja mais, ó. Está chovendo. Eu não posso ir catar papel. O dia que chove eu sou mendiga. Já ando mesmo trapuda e suja. Os favelados são considerados mendigos. Vou aproveitar a deixa. Observe que ela tem uma resistência em aceitar essa visão externa que tem dos favelados, né? De que são mendigos, que são pedintes e tal. Ela trabalha, ela é uma mulher trabalhadeira, ela sai
todos os dias cedo carregando a filha, carregando um carrinho, carregando um saco para catar papel para poder vender e sustentar os seus filhos. Mas tem dias que isso não é possível. Quando chove, por exemplo, não dá para catar papel. E aí ela aceita essa condição de mendiga, de pedinte. Veja outro fragmento. Ó. Quando vou na cidade, tenho a impressão que estou no paraíso. Aquelas paisagens há de encantar os olhos dos visitantes de São Paulo, que ignoram que a cidade mais afamada da América do Sul está enferma, com suas úlceras, as favelas. Aqui você começa a perceber por que esse livro incomodou tanto os políticos da época. Afinal de contas, o livro expõe as mazelas de São Paulo, a miséria, as favelas, as injustiças sociais que os políticos, obviamente, preferiam ignorar. E vejam como termina essa parte da favela. Olha só, morreu um menino aqui na favela. Tinha 2 meses. Se vivesse, ia passar fome. Então observe que são pequenos fragmentos, mas de uma extrema pungência, de uma força muito grande, uma sensibilidade muito grande sobre o que é uma favela. Né? Um retrato muito fiel e muito incisivo dos dramas de uma favela. Um outro tema que pode ser abordado são as datas festivas. Datas como aniversário, Dia das Mães e tal, vistas sob a ótica de uma favelada, de uma mulher, de uma mãe pobre. Olha só, 15 de julho, aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo. Lavei e remendei para ela calçar. Essa situação dramática de não poder atender aos desejos dos filhos é um dos pontos fortes do livro, que vai se reproduzindo, que vai sendo redundante aí. Dá uma olhada no segundo fragmento. Ó. 11 de maio, Dia das Mães. O céu está azul e branco. Parece que até a natureza quer homenagear as mães que atualmente se sentem infelizes por não poder realizar os desejos dos seus filhos. E novamente 15 de julho do ano seguinte. Hoje é o aniversário da minha filha Vera Eunice. Eu não posso fazer uma festinha, porque isto é o mesmo que querer agarrar o sol com as mãos. Hoje não vai ter almoço, só jantar. Aniversário de outro filho, mais abaixo, olha. 6 de agosto. Fiz o café para o João e o José Carlos, que hoje completa 10 anos. E eu apenas posso dar-lhe os parabéns, porque hoje nem sei se vamos comer. E aí uma coisa interessante, olha só aqui no final. 10 de agosto, dia do papai. Um dia sem graça. Como eu já falei anteriormente, a Carolina é uma mulher independente, uma mulher forte, uma mulher guerreira, que luta sozinha para sustentar os seus filhos. Não depende de homem, não quer depender de homem nenhum. Então, o Dia dos Pais é um dia sem graça. Essas crianças praticamente não conhecem os pais, não convivem e não são auxiliadas pelos pais. Um outro tema que aparece constantemente e que pode ser abordado numa prova é a visão política dessa mulher guerreira, dessa favelada. Com uma sensibilidade ímpar e às vezes uma ironia sarcástica, ela passa a sua visão do trabalho dos políticos, de como funciona a política em relação aos pobres e os favelados. Dá uma olhada nesses fragmentos. Ó. A democracia está perdendo seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Não é extremamente inteligente, preciso, cirúrgico esse comentário, essa análise sobre os rumos da política, sobre os rumos da democracia? E isso feito por uma mulher que frequentou apenas as 2 séries iniciais. Olha como ela continua. Quem governa o nosso país é quem tem dinheiro, quem não sabe o que é fome, a dor e a aflição do pobre. Se a maioria revoltar-se, o que pode fazer a minoria?
Depois de um grande sucesso inicial, o livro Quarto Despejo e a sua autora acabou caindo numa espécie de ostracismo. E alguns analistas dizem que um dos motivos foi o regime da ditadura militar, que não via com bons olhos esses comentários políticos, como esse que nós acabamos de ver, sobre a força que tem o povo se por acaso ele puder se revoltar. O que pode a minoria quando a maioria se revolta? Veja como ela continua. De 4 em 4 anos, muda-se os políticos e não soluciona a fome, que tem sua matriz nas favelas e as sucursais nos lares dos operários. Mais um, o povo não está interessado nas eleições, que é o cavalo de Troia, que aparece de 4 em 4 anos. Cavalo de Troia é aquele presente de grego, né? Que causa uma comoção inicial, né? Uma coisa boa no início, mas que na verdade é uma grande armadilha, acaba provocando uma grande tragédia. As eleições, na visão dessa poetisa negra, é um cavalo de Troia, um grande engano para o povo, né? Um presente de grego para o povo aí. E para terminar, um fragmento que eu já citei no início, mas que eu acho genial e quero repetir aqui, O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Precisa dizer mais alguma coisa? Acho que não, né? Mais um tema redundante ao longo do livro e que pode ser cobrado a qualquer momento. A questão do alcoolismo. O alcoolismo, no meio das pessoas que estão sofrendo, principalmente sofrendo pela miséria, pelas condições, ele acaba sendo uma válvula de escape, uma forma de suportar toda essa tragédia, toda essa miséria, todo esse sofrimento. Mas ele causa ainda mais sofrimento, ele causa ainda mais tragédias. Vejam esses fragmentos aí, Hoje, a Leila está embriagada. E eu fico pensando como é que uma mulher que tem 2 filhas em idade tenra pode embriagar-se até ficar inconsciente. E se ela rolar na cama e esmagar a recém-nascida? Olha outro fragmento. A Zéfia é mulata, é bonita, só que ela bebe muito. Ela já teve 2 filhas e bebia muito, esquecia de alimentar as crianças e elas morreram. Agora, um que eu achei assim extremamente trágico. Olha só esse terceiro fragmento. Ele está bêbado. Um menino de 9 anos. O padrasto bebe, a mãe bebe e a avó bebe. E ele é quem vai comprar pinga e vem bebendo pelo caminho. Tem um dia que ela vê um menino lá jogando pedras e tal, e aí ela vai conversar com o menino, ela é sempre muito carinhosa, muito paciente com as crianças, e aí ela percebe que aquele menino de 9 anos está bêbado já. E aí ela faz essa reflexão, né, sobre as consequências de uma família desestruturada. A família toda bebe e ainda manda o menino comprar a bebida. Então o menino já começa a beber, já vem bebendo a pinga no caminho. Inclusive quando chega a mãe reclama que os comerciantes estão roubando, porque estão mandando menos pinga. Nem se dá conta de que é o próprio menino que está bebendo. 9 anos de idade já iniciando no alcoolismo. E eu queria terminar essa parte com uma frase da Carolina a respeito de tudo isso. Olha o que ela diz, eu prefiro empregar o meu dinheiro em livros do que no álcool. Então a gente começa a perceber que ela tinha consciência de que a literatura que ela consumia, os livros que ela lia, faziam um efeito semelhante ao do álcool, ou seja, promovia uma forma de fuga, de escapismo daquela realidade degradante que ela vivenciava diariamente ali. Agora, o tema principal, o tema redundante, recorrente ao longo de todas as páginas desse livro, sem dúvida nenhuma, é a questão da fome. A vida da Carolina é uma luta diária contra a fome, para alimentar-se a si mesmo e alimentar os seus 3 filhos. Vejam alguns fragmentos sobre esse tema aí. Percebi que no frigorífico jogam criolina no lixo, para o favelado não catar a carne para comer. Não tomei café e andando meio tonta. A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a fome nos faz tremer. Percebi que é horrível
ter só ar dentro do estômago. Os favelados costumavam revirar o lixo do frigorífico em busca de carne estragada, carne podre, para poder comer. Então, os funcionários do frigorífico começaram a jogar criolina no lixo. Criolina é um medicamento que se usa em animais, tem um cheiro muito forte, para que esses favelados não pudessem comer aquela carne estragada. E a comparação que ela faz da tontura da fome com a tontura do álcool é belíssima, é poesia. Veja como ela continua. Como é horrível ver um filho comer e perguntar: tem mais? Esta palavra, tem mais, fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Precisa comentar? Veja o outro aqui, ó. Sábado é o dia que quase fico louca porque preciso arranjar o que comer para o sábado e para o domingo. A luta da Carolina é diária, ela sai de manhã em busca de comida, as crianças ficam em casa esperando, sem ter certeza de que ela vai conseguir trazer alguma comida. Então ela sai catar papel, catar lata, catar ferro, e aí ela vai vender no final da tarde para comprar alguma coisa para trazer para os filhos. No domingo, isso não funciona. No domingo está tudo fechado. Então no sábado ela tem que conseguir para 2 dias. Por isso que ela diz, né? Sábado é o dia que eu quase fico louca. Ela tem que trabalhar dobrado, ela tem que conseguir dobrado, porque senão no domingo as crianças não têm o que comer. Mais um, ó. Os meus filhos estão sempre com fome. Quando eles passam muita fome, eles não são exigentes no paladar. E a última, que eu acho que é a mais forte, né, para qualquer pessoa ler. Olha só, tem um dia que a filha dela, porque às vezes ela vai fazer serviços na casa de uma patroa na cidade. E lá ela acaba recebendo alguns alimentos, às vezes eles almoçam, ela leva a filha junto. Então um dia a filha olha para ela e diz o seguinte, ó: mamãe, vende eu para a dona Julita, porque lá tem comida gostosa. Tenta imaginar uma mãe ouvindo isso da própria filha. E eu guardei para o final o tema da literatura. A literatura também é um tema redundante, né? Constante ao longo de todo o livro. E depois de tudo isso que você ouviu, talvez você entenda melhor por que a literatura funciona como uma espécie de válvula de escape para a tragédia cotidiana que é a vida dessa mulher. Dá só uma olhada no que ela fala aqui, ó. 12 de julho. Eu deixei o leito às 3 horas da manhã, porque quando a gente perde o sono, começa a pensar nas misérias que nos rodeia. Deixei o leito para escrever. Enquanto escrevo, vou pensando que resido num castelo cor de ouro, que reluz na luz do sol, que as janelas são de prata e as luzes de brilhante, que a minha vista circula no jardim e contempla as flores de todas as qualidades. É preciso criar este ambiente de fantasia para esquecer que estou na favela. Então a literatura, como eu já falei anteriormente, ela funciona como uma válvula de escape. Através da literatura, essa mulher consegue esquecer um pouco o seu drama cotidiano. Ela consegue viver outras realidades, imaginar outras realidades e esquecer um pouco o seu drama cotidiano aí. Dá uma olhada nesse outro fragmento aqui, ó. Toquei o carrinho e fui buscar mais papéis. A Vera ia sorrindo. E eu pensei no Casimiro de Abreu, que disse: ri, criança, a vida é bela. Você conhece Casimiro de Abreu? A Carolina Maria de Jesus, favelada, negra, pobre, injustiçada, semi-alfabetizada, frequentou só os 2 primeiros anos escolares, conhece. E para encerrar, a vida é igual a um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha, até aqui, tem sido preta. Preta é a minha pele. Preto é o lugar onde eu moro. Poesia. Poesia em prosa. Então, você não estava errado quando pensou lá no início que aquelas expressões, aquelas frases que eu citei eram poesia. Sim,
poesia em prosa, poesia de altíssima qualidade que expressa uma realidade lá dos anos 50, dos anos 60, mas que está ainda muito viva, muito presente hoje. Por isso o livro é sempre muito atual. E se você quiser realmente entender esse livro, não pode ficar apenas com esses comentários. Você tem que ler o livro. Eu espero ter contribuído o mínimo possível para a compreensão desse livro. Mas entenda, gente, esse livro não se explica. Esse livro se sente. A leitura desse livro é imprescindível. Não pensa no vestibular, pensa em você, pensa na vida, pensa no conhecimento que ele traz. A leitura desse livro vai mexer com você, queira ou não. Goste você ou não de literatura, esse livro merece ser lido. Não fique apenas com essa videoaula, não fique apenas com os resumos. Tem coisas que precisam ser captadas diretamente na sua fonte. Então, conselho, leia porque você não vai se arrepender. E eu aguardo você numa próxima análise de obra literária. Um abraço!